nós vemos que todas as dispensações terminam com juízo, certo? Certo. E nessa dispensação da igreja, haverá algum tipo de juízo? Sim, a grande tribulação. Vai Certo, fazer correto. parte. A grande tribulação, que era juízo lá para o judeu, né, diretamente para o judeu, né, praticamente, agora ele vai se estender para o mundo inteiro. Porque os 7 anos, que é a última semana de Daniel, que é o período de juízo, lá para o judeu, lá em Daniel. Então, como houve esse intervalo bem nesse meio, né, que a grande tribulação não aconteceu, então ela está aguardando esse tempo. Então, hoje o Evangelho da Graça está sendo pregado, e os que rejeitarem o Evangelho da Graça, eles vão entrar para a grande tribulação. Aqueles que conscientemente rejeitarem, né, eles padecerão o juízo da grande tribulação, juntamente com os incrédulos também, né? Mas muitos que não ouviram vão ter a chance de ouvir nos 7 anos e se converterem, né? Isso tem essa possibilidade aí de muitos. Quer dizer, existe a possibilidade, não. Haverá a salvação para muitos ali nesses 7 anos. Então, os 7 anos, ele acabou se estendendo para o mundo inteiro. Aquilo que era só para o judeu, né? Porque a gente lê lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, você vê que era só para eles, né? Para os que estavam na Judéia ali. Aquilo que o Senhor também falou, né? O Senhor nos evangelhos falou acerca dessa semana aí, que Daniel tinha falado e restringia somente ao judeu. Quando ele fala lá na terra, ele usa a palavra terra, não é terra o mundo, é a terra lá na terra da promessa. É a terra do Israel. Então, só que agora você vai se estender. O Apocalipse, quando fala, estende para o mundo inteiro. A gente vê em Apocalipse que vai alcançar todos, por causa desses 2000 anos que está sendo o evangelho pregado aqui também. A graça estendeu, né? Então, o juiz também. O juízo alcança todos. Assim como, você viu que ele fala de pregar o evangelho começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até confins do mundo. Então, todos os cantos da terra, né? Ele mencionou isso no Evangelho do Reino e mencionou também isso no Evangelho da Graça. Nós vemos que foi estendido a todos os cantos do mundo aí. Não que toda criatura, né, ia ouvir, não é isso. Ele está falando que o Evangelho da Graça ia ser proclamado em todos os cantos do mundo também. Só que é diferente do Evangelho do Reino na grande tribulação. No Evangelho do Reino, na grande tribulação, alcançará toda a criatura. De jeito, eu não sei, mas vai alcançar toda a criatura. Agora, o Evangelho da Graça não alcança toda a criatura. Alcança toda a criação, mas não toda a criatura. Obrigado, irmão. Esse é um tema interessante, porque muitos fazem muita confusão, né? Não entendendo essa colocação. Daí usa o Evangelho do Reino, a comissão do Evangelho do Reino joga para a igreja, achando que é o Evangelho da Graça, e daí acaba confundindo, porque o Evangelho da Graça não vai ser pregado a todos. Isso é diferente do Evangelho do Reino, que vai ser pregado nos 7 anos, será pregado a toda a criatura. Agora, da graça, não. Um irmão que eu conheço chama Luiz Lemão, eu lembro ele falando também que Deus não vai deixar o Evangelho da Graça ser pregado a toda criatura, porque senão não haverá quem se converterá no período da grande tribulação. Porque existe o cumprimento
da profecia que está esperando aí, né? Começa pelos 7 anos, onde parou lá, né? Onde parou na destruição de Jerusalém, parou lá. Já tinha começado a igreja, inclusive, ali junto, né? Encavalou, né? As duas dispensações, encavalou ali no finalzinho, né? Já tinha a igreja. Quando cumpriu-se a 69ª semana de Daniel, já existia a igreja. Lá não fala, né? Logicamente, não fala no Velho Testamento, nunca falou nada de igreja. Mas nós vemos que quando teve o cumprimento, a igreja já estava no mundo, já existia a igreja. Então, falta acontecer o cumprimento dos 7 anos e a gente vê o que pertence aos 7 anos, nós vemos que pertence salvação. Aos 7 anos também, uma grande salvação haverá no mundo. Grande salvação. Isso nós vemos em Apocalipse. A gente para ler lá, né, os versículos de Apocalipse, você vê que lá é uma grande salvação. Pelo Evangelho do Reino. Então, se nós voltamos para o nosso tempo e nós vamos aplicar para nós, vamos dizer assim, né, aplicar para a igreja, que ir e pregar o Evangelho a toda criatura, então não teria sentido, porque se todo mundo hoje, né, se vai cumprir isso aí, todo mundo ouve o Evangelho da Graça, e o Senhor vem agora, leva os salvos embora, que não vai levar o joio, né? Só leva os salvos embora. E sobra quem aí? Sobra todos que ouviram o Evangelho e rejeitaram o Evangelho. Tem salvação para eles? Não tem. Não existe salvação para quem ouviu e rejeitou. Entende? Então, essa multidão de onde vem? Vem daqueles que não ouviram. Né? Eles não ouviram. Se tivessem ouvido, eles não faziam parte desse contexto de pessoas que vão ouvir e crer no Evangelho do Reino. Né? Por isso que não pode, né? Por isso que é errado aquele tão famoso versículo, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É muito maravilhoso, mas não cabe, né? Não cabe para nós, porque senão não tem. Senão não teria continuação. Ia acabar no arrebatamento. O arrebatamento leva o salvo embora e condena todo mundo, porque todo mundo já ouviu o Evangelho. Não creu? Condenação, não tem outra coisa. Agora, para entender isso, viu, Lemão? É preciso realmente conhecer um pouco mais essa questão que você está falando aí, viu? Porque para entrar na cabeça da pessoa que o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça é diferente, o pessoal não consegue separar muito bem, não, viu? Porque tem ali uma ordem direta do Senhor, né? Capacitando todos ali, né? E na igreja não, a igreja é dom, não é evangelista. Limita uma coisa assim. A igreja não está comissionada para pregar evangelho. É interessante isso, né? A igreja não prega evangelho. É interessante, né? Me fala isso, a pessoa fica abismada. Nossa, isso está falando heresia. Mas não é, a igreja não é comissionada para pregar evangelho. Quem prega evangelho é evangelista. É comissão de pessoas individualmente, são de dons que pregam. Não estou dizendo que você, que eu, não importa quem vai pregar o evangelho, as irmãs pregar o evangelho, não tem problema nenhum. Mas não é comissão. Esse foi o erro, de aplicar comissão para a igreja. Isso não tem. Mas não tem. A igreja, ela aprende, ela não ensina. A igreja não ensina, ela aprende. Então, são contextos que a pessoa não entender isso, fica perdida mesmo. É que você está falando heresia, né?